Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Neste domingo, a igreja está celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, que foi transferida do dia 29. Aqui no Brasil, sempre ela é colocada no domingo seguinte. E numa só celebração, une São Pedro, que era o discípulo, cabeça da igreja, e São Paulo, o missionário, o apóstolo das nações, ambos alicerces vivos da igreja fecundada com um martírio. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram e morreram pela verdade. Um pela cruz e o outro pela espada. São Pedro foi crucificado e de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como morreu o seu Senhor. E São Paulo pela espada, essa espada que eu ganhei da congregação de São Paulo. É o sinal, é o símbolo do martírio de São Paulo. Ele, como cidadão romano que também era, foi morto pela espada. Na primeira leitura, as autoridades prendem Pedro para agradar o povo judeu. É assim, Pedro envolvido na mesma sorte de Jesus. Não pode ser de outro modo, pois o discípulo não é maior que o seu mestre. Mas ainda não é a sua hora. Enquanto a igreja reza incessantemente a Deus, um anjo vem libertá-lo. Hoje, nós que estamos dentro desta pandemia, mais do que nunca, a necessidade da igreja reunida para estar em oração pelo nosso próximo. Na segunda leitura, São Paulo também está preso, mas a sua prisão é definitiva. Sabe que será condenado, mas com o coração sereno e alegre por saber que está dando a vida pelo Evangelho. E ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Resta-me receber a coroa da justiça. Paulo tem a convicção de se ter dado plenamente a causa do Cristo. Os dois atestam que o verdadeiro discípulo sabe enfrentar o próprio martírio, que Jesus jamais abandona os seus. No Evangelho nós vemos a profissão de Pedro. Que dizem o povo que sou eu? Uns dizem que é Elias, outros João Batista ou algum dos profetas. Mas Jesus faz a pergunta direta a eles: e para vocês, quem sou eu? Então Simão toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, esta é a profissão de fé de Pedro. E Jesus fala: tu és Pedro, tu és Cefa, e sobre ti edificarei a minha igreja. Profissão de fé de Pedro, o seu primado e a troca do nome. Com as prerrogativas de Pedro, são as mesmas do Papa. As nossas são as mesmas dos primeiros cristãos. Somos pedras vivas destinadas a edificar e sustentar a igreja pela fidelidade ao Evangelho, pela oração incessante pelo Papa, que é o vigário de Cristo, não obstante as dificuldades e perseguições, sabendo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Amemos e sigamos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois grandes discípulos e apóstolos de Jesus. Hoje celebramos o dia do Papa, Papa Francisco, verdadeiro e autêntico discípulo missionário, une Pedro e Paulo, homens simples que pela luta incansavelmente pelos pobres, doentes e vulneráveis, não deixemos de rezar permanentemente por este homem que não só
é um líder da igreja, mas é um sinal da presença de Cristo no mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, santa semana e fiquem com Deus.